Olá, no programa de hoje a politização do Ministério Público Federal. Como a lógica interna de alianças, nomeações e distribuição de poder na instituição afeta a condução de investigações. As contradições do sistema de controle, o protagonismo de procuradores que interferiram decisivamente nos rumos do país e suas consequências para a democracia. Eu converso com o cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Viegas, autor do livro Caminhos da Política no Ministério Público Federal, que está sendo lançado pela editora Amanuense. Rafael, bem-vindo ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Eu agradeço, obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de poder falar do meu livro. Rafael, o Ministério Público Federal é um dos ramos, do Ministério Público da União, instituição aí dedicada à função jurisdicional do Estado, no regime democrático. E foi, sem dúvida nenhuma, um ator institucional importantíssimo na história recente do país. Quando e por que você decidiu aprofundar o trabalho de pesquisa que resultou no livro? Bom, essa é uma pesquisa, o livro é resultado de uma pesquisa de pelo menos 5 anos já. Então, além do doutorado, já era algo que eu fazia antes, o meu mestrado em ciência política foi sobre o Ministério Público, já me dedicando ao Ministério Público como um órgão de controle relevante no Estado Democrático de Direito, com relevantes atribuições, mas pensando perspectivas um pouco distintas, por assim dizer, em relação à literatura, pensando no funcionamento concreto do Ministério Público, e algumas lacunas na literatura, especificamente em relação ao protagonismo político dos seus integrantes e à profissionalização política dos seus integrantes. Aqui com aspas, não estamos falando então de políticos profissionais, mas de burocratas políticos. A obra lança um olhar, sobre os diferentes comandos do MPF entre 1989 e 2019. A atuação desses procuradores políticos profissionais, como você denomina, evoluiu de que maneira ao longo dessas 3 décadas? Já era um traço marcante lá no nascedouro? A profissionalização política dos procuradores ela precisa ser entendida como um processo, em desenvolvimento, cada vez mais aprimorado ao longo do tempo. Então, aquilo que na redemocratização, principalmente junto à Assembleia Nacional Constituinte, se fazia na forma de lobby, via associações de classe do Ministério Público, se tornou cada vez mais profissional. Essas associações são cada vez mais profissionais naquilo que fazem, lembrando que são associações privadas, que funcionam praticamente dentro do Estado, algumas delas alocadas nos edifícios do Ministério Público, como no caso da Associação Nacional dos Procuradores da República, uma associação privada que atua dentro do Ministério Público, e que se confunde muitas vezes. E nesse período já da redemocratização, já era possível identificar esses traços que vão caracterizando o que eu chamo de procuradores políticos profissionais, como aqueles agentes que se dedicam continuadamente à política, sem abandonar a carreira no Ministério Público. Lembrando que essa é uma vedação constitucional de que eles atuem politicamente, que eles se filiem a partidos, eles, quem eu digo, os integrantes do Ministério Público, e a associação acaba então saindo, a associação acaba se transformando ao longo do tempo como o principal caminho da política que cruza o Ministério Público. Não o único, mas o principal. Então, a socialização dos procuradores nesses 2 mundos, o público e o privado, público do Estado e privado da associação, é fundamental para pensar esse perfil do tipo de procurador político, que se profissionaliza nesses 2 mundos, tanto na perspectiva do lobby, como da comunicação que as associações desenvolvem, e muitas vezes em confusão com a comunicação institucional do Ministério Público. Então, são várias perspectivas aqui para pensar as dimensões que compõem esse tipo específico de burocrata que eu chamo de procurador político profissional. Então, além desse modo de agir, que você já caracteriza um pouco aí na sua resposta, quais são, a seu ver, as principais contradições do modelo organizacional do MPF, em termos de alianças, nomeações e divisões de poder que acabam levando a problemas no cumprimento de seus deveres constitucionais? Bom, então, lembrando que essa é uma importante burocracia de controle prevista na Constituição,
Por isso justifica a autonomia do Ministério Público, né? Para que exerça controle da administração pública e de políticas públicas. Mas o que a gente tem observado, e isso não começou agora, mas está cada vez mais evidente, até também porque o Ministério Público está cada vez maior, passou por um processo de agigantamento, né, nas últimas décadas. Então, os procuradores buscam cumprir os objetivos oficiais do Ministério Público. A maior parte deles é possível dizer que cumprem fielmente os objetivos oficiais do Ministério Público. Mas esse não é um contexto despolitizado ou não hierarquizado. Pelo contrário, o contexto do Ministério Público é um contexto de disputa de poder, né, e de grupos lutando para ocupar posições políticas relevantes. No caso da minha tese e do livro que vai ser lançado agora no dia 6 de junho, especificamente sobre o Ministério Público Federal, esse é um contexto altamente politizado, em que há disputa interna para ocupar posições como corregedoria, câmaras de coordenação e revisão, Conselho Superior do Ministério Público. É fundamental pensar essa luta para ocupar essas posições como inerente às estratégias políticas de carreira que os procuradores traçam dentro e fora do Ministério Público. Então, aqui, em algum momento, isso acaba criando, ou melhor, gerando disfunções em relação aos objetivos oficiais do Ministério Público. Aquilo que se volta para a defesa de interesses públicos, né, a defesa de interesse coletivo, né, como a defesa de direitos, a defesa da democracia e da ordem jurídica, eventualmente acaba sendo instrumentalizado para carreiras, para estratégias de carreiras de procuradores, né, tanto dentro como fora do Ministério Público. Então, Rafael, é perceptível claramente, né, correntes distintas atuando dentro da instituição ou predomina mais o corporativismo? Sem dúvida, há diversos grupos em disputa pelo poder no contexto dessa burocracia para ocupar posições específicas que influenciam o funcionamento do sistema político, né? Não apenas aqui pensando no funcionamento do sistema de justiça. Faz diferença um procurador específico oficiar junto ao TSE ou ao STJ ou ao STF, né? Onde há agentes com foro por prerrogativa de função. Então, faz muita diferença quem vai ser designado para ocupar essas posições. Sem dúvida nenhuma aqui que um traço marcante é o corporativismo. Corporativismo que eu chamo de corporativismo predatório. Aquele ligado à defesa de privilégios, né? E não só financeiros, mas muita gente toma conhecimento, né, de contra-cheques com altos valores no final do ano, mas sim, principalmente pagamentos de retroativos, né? A autodefesa em relação ao controle externo, a proteção em detrimento da accountability democrática, ou seja, a resistência mesmo ao longo do tempo a qualquer tipo de controle externo das atividades que são realizadas. Então, esse é um traço marcante, o corporativismo, e a sociedade brasileira, né, não só os políticos profissionais, enfim, o setor privado, precisa estar atento a esse tipo de comportamento, que ele é predatório do Estado. Você já citou, né, o fato da ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores, estar ali na sede da própria instituição, né? O fato dela buscar impor uma lista tríplice, sem previsão constitucional, né, como condição para a escolha da PGR, né? Isso existe desde 2001. É, a seu ver, inadequado? Bom, é preciso aqui voltar um pouco para entender o porquê da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República não estar presente na Constituição. Então, na Assembleia Nacional Constituinte, houve a discussão de inserir ou não a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. Diferentemente dos estados, em que há lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, a lista não está prevista para a escolha do chefe do Ministério Público da União, para a escolha do PGR. E faz sentido que não esteja, né? Não estamos aqui falando de um Ministério Público em nível subnacional. Esse é um Ministério Público que atua em toda a federação. Os procuradores da República, eles atuam em toda a cadeia alimentar de poder na federação, que não é pouca coisa. Com a aprovação da emenda constitucional número 45, que criou o CNMP, o chefe do MPU, do Ministério Público da União, preside
o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que realiza controle sobre todo o Ministério Público brasileiro. Então, a gente não está falando aqui de pouco poder. É muito poder na federação capaz de afetar a governabilidade, não de um Estado, mas da União. Então, faz sentido que a lista não esteja presente na Constituição e a NPR, analisando atas e documentos da Assembleia Nacional Constituinte, sofreu uma derrota na Assembleia Nacional Constituinte que ela, a NPR, tenta reverter ao longo dos anos. Faz sentido, então, que o presidente tenha essa liberdade de escolha em relação ao chefe do Ministério Público, considerando todos esses fatores aqui que eu elenquei. Uma reflexão central do livro é sobre a necessidade, né, de se ter maior controle sobre os controladores para melhorar a democracia brasileira. Mas como isso seria possível? Quais os caminhos para se viabilizar? Bom, a premissa aqui é uma premissa teórica, segundo a qual, em uma democracia, a autonomia não é um valor absoluto. Isso vale para o chefe do executivo, para o legislador e para a burocracia, né? Aqui, no caso em discussão, o Ministério Público. Não há uma instituição que pode estar alheia a mecanismos de controle democrático. Então, o controle aqui é pensado nesse sentido. Maneiras de aprimorar esse controle, como pode ser possível? Eu penso que isso tem a ver com vários aspectos, que envolvem desde o recrutamento para essa carreira, repensar o concurso público, repensar a formação daqueles que acabam de ingressar na carreira, uma formação voltada para os objetivos oficiais da Constituição, a defesa de direitos da democracia, da ordem jurídica, né? Passando também pelo aprimoramento de mecanismos específicos de controle, desde as corregedorias internas e principalmente o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, que, projetado inicialmente para realizar o controle externo do Ministério Público, tem uma maioria na sua composição de membros do próprio Ministério Público, ou seja, da carreira. O que a literatura não só nacional como internacional, que compara o funcionamento dos conselhos em diferentes países onde eles existem, diz o seguinte: uma maioria da própria carreira compondo esses conselhos atua em detrimento do controle, preservando a autonomia. Então, fundamental aqui, no caso, mudar a composição então do CNMP como um passo inicial, pensando no aprimoramento do controle externo sobre essa burocracia. Então, aumentando as vagas, por exemplo, para a sociedade civil, Câmara, Senado, enfim, criando uma composição mais plural desses conselhos, no caso do Conselho Nacional do Ministério Público. Ao mesmo tempo, né, que lança esse olhar crítico sobre a instituição, a obra também busca exaltar ali o papel que os servidores públicos têm para fortalecer e proteger o Estado democrático de direito, né? Que papel é esse? Bom, sem dúvida nenhuma. O funcionalismo público, e aqui é uma discussão que remonta a mais de um século, né? Olhando para o papel do serviço público, para o papel do servidor público, para as políticas públicas, aqui é fundamental, né? Então, pensar aqui o Ministério Público criticamente não afasta de maneira alguma o papel fundamental de uma burocracia de controle, né? Projetada e que cumpra os seus objetivos oficiais, que trabalhe com recrutamento para essa carreira e para outras carreiras, pensando aqui o funcionamento de um serviço estável, permanente, voltado para uma meritocracia, né? Então, assim, o papel do serviço público para o controle de políticas públicas, não só controle, ressalto, para a elaboração e para a implementação de políticas públicas é ressaltada por toda a literatura. Então, essa não é apenas uma obra, por assim dizer, crítica do funcionamento do Ministério Público, mas que reflete sobre diferentes aspectos do funcionamento do funcionalismo público brasileiro, que em determinados momentos pode se voltar contra o interesse público. Então, fundamental aqui retomar uma antiga discussão, né, weberiana sobre o funcionamento da burocracia pública, né, a sua profissionalização, a sua capacitação contínua e formação dos seus servidores. Vamos esquentar um pouco nossa conversa falando da Operação Lava Jato, né, que se tornou aí um dos grandes símbolos de empoderamento do MPF. Ela elucidou casos robustos de corrupção, levou à condenação de diversos atores políticos e teve
posteriormente parte de seus desdobramentos ali anulados, né, após revelações de relações promíscuas entre procuradores e representantes da Justiça. Que lições ela deixa para a história, né, considerado todo esse saldo? Bom, a gente tem que pensar, eu pelo menos isso, como está presente no livro também, e eu trato dessa discussão sobre a Lava Jato em outros trabalhos, alguns ainda inéditos e que estão prestes a serem publicados. Bom, eu penso que houve avanços em relação à discussão sobre a necessidade de aprimorar o sistema de controle da administração pública, né? Mas vejo diversos retrocessos também, principalmente do ponto de vista da extrapolação e do protagonismo político de juízes e procuradores. Então, eu penso que o saldo, ele é, no final das contas, mais negativo do que positivo. Penso que os agentes, ao politizarem demais o processo de controle da administração, eles acabaram agindo em detrimento dos mecanismos de controle ao instrumentalizarem esses mecanismos politicamente. Hoje, o saldo que fica é de uma operação altamente politizada, né, de objetivos não oficiais, seja do ponto de vista de estratégias carreiras, tanto do juiz, estratégias políticas de carreira, tanto do juiz como de procuradores, que depois deixaram as suas carreiras para concorrer a mandatos, né, a jogar o jogo político, o que eles já faziam, política, sem deixar a carreira, mas agora de maneira profissional, como políticos profissionais, filiados a partidos. Então, assim, eu penso que, no final das contas, o saldo é negativo, porque acabou por contribuir para como eu posso dizer, um descrédito para as instituições de controle. Então, a imagem do Ministério Público Federal, a imagem da Justiça Federal, especificamente, em especial, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, sai arranhada demais depois de todos esses episódios. Então, ninguém, de forma alguma, nega que houve corrupção ou que esse é um país em que a corrupção afeta diferentes instituições, e até por isso a gente tem que pensar que não há instituições imaculadas, e aqui, inclusive, as do sistema de justiça. Se esse é um país tão corrupto como os próprios agentes da Lava Jato sempre disseram e defendem, não dá para imaginar, então, instituições, e aqui no caso, as do sistema de justiça, operando alheias a esse sistema tão corrupto, como eles dizem, né? Então, se a corrupção afeta e atravessa todas as instituições, então temos que considerar também esse saldo em relação à Operação Lava Jato, negativamente pensando. Evidente que o olhar tem que ser crítico, mas também construtivo, pensando em aprimorar esses mecanismos de controle, né, especialmente no que se refere ao combate à corrupção, evitando, sim, extrapolações, evitando que esses agentes façam o que vimos recentemente, instrumentalizando os seus cargos politicamente para perseguir nomes, enfim, alvos específicos em detrimento de outros. Enfim, eu acho que esse é o saldo da Lava Jato. Então, a cassação pelo TSE, né, recente do mandato do deputado ex-procurador Deltan Dallagnol, né, um dos protagonistas da Lava Jato, segue aí na ordem do dia e ela veio, né, após uma ausência de punições ali no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, né, e que levou o procurador a ir encaminhando sua carreira política. Como é que você avalia esse caso? Assim, houve erro no âmbito interno também do MP, além da opção que foi feita pelo procurador, né, pela política? Bom, o caso do procurador, do ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, ele é emblemático, né? E muito se fala em específico do procurador Deltan. Mas como eu costumo dizer, não só no livro que vai ser lançado, mas nas diferentes abordagens que eu faço sobre o funcionamento do Ministério Público, é o seguinte: Deltan, por mais independência funcional que ele tivesse, ele sozinho ele não faria nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para que ele pudesse fazer o que fez, ele precisou de, pelo menos, que os seus superiores designassem servidores, né, que os seus superiores direcionassem estrutura administrativa, enfim, uma série de conhecimentos que os procuradores não detêm,
com servidores especializados, por exemplo, em contabilidade, finanças. Ou seja, há toda uma engenharia aqui organizacional que possibilitou a Lava Jato. Costuma ser destacado mais, os procuradores costumam ser mais destacados, mas internamente toda uma engenharia, né, que partiu de cima para baixo também foi necessária para que a Lava Jato ocorresse. E essa engenharia também está por trás da impunidade dos procuradores. Isso envolve, portanto, ocupar posições politicamente relevantes do Ministério Público Federal, como a Corregedoria, as câmaras de coordenação e revisão, o Conselho Superior do Ministério Público, com atribuições de controle e incentivos sobre o comportamento dos procuradores, autorizando deslocamentos, viagens, pagamentos de extras, enfim. Toda essa engenharia organizacional, ela compõe a Lava Jato. E, no caso, a impunidade em relação ao procurador Deltan Dallagnol. Então, para passar como ele passou, impune, né, por todo esse período, ele certamente contou com, no mínimo, aderência nessas posições de controle superiores, né, com a omissão dos órgãos internos de controle, e aqui, então, é possível chamar a atenção e destacar o fato de que Corregedoria do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público falharam, aqui entre aspas, em relação ao controle dos procuradores. Então, eles não chegariam tão longe se esses órgãos tivessem atuado. Mecanismos de controle, eles existem, mas, repito, o CNMP é composto por uma maioria da própria carreira do Ministério Público, né? E esses órgãos de controle interno do Ministério Público Federal estão em uma constante disputa por poder, e aqui eu chamo a atenção. Há relatos, inclusive, né, Rafael, de perseguições, desculpa te interromper, mas de perseguições a procuradores que eram críticos à Operação Lava Jato, né, por esse mesmo órgão. Isso, então concluindo e te respondendo. Então, por tudo que Deltan Dallagnol fez, né, procuradores foram punidos por menos, repito. Considerando o que Deltan Dallagnol fez, né, e aqui pensando inúmeras imoralidades e ilegalidades, né, em que ele passou ileso, e que ficou claro no voto do relator no TSE, todas as artimanhas que se valeu para escapar das punições, procuradores por muito menos foram e são punidos no Ministério Público Federal. Então, os mecanismos de controle, eles existem, mas eles são acionados estrategicamente. E aqui é preciso pensar o contexto em que eles são acionados, né, e a motivação que leva, né, a esse acionamento. Então, estamos falando de uma burocracia em que seus integrantes contam com ampla discricionariedade. Não há um único modo de se fazer as coisas, né? Iniciar uma investigação, seja no civil, seja no criminal, impulsionar um processo administrativo, enfim, há diversas maneiras de atuar, há diversas maneiras, inclusive, do controle contra os procuradores, ele incidir sobre o comportamento dos procuradores, e no caso específico do Deltan Dallagnol, esses mecanismos de controle, repito aqui entre aspas, falharam sem dúvida nenhuma. De forma resumida, o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, vai terminar seu mandato em setembro de 2023. Né? Como sua atuação à frente da instituição será lembrada? Bom, essa é uma pergunta muito importante que envolve um contexto bastante específico, né? Mas considerando os últimos 4 anos da Procuradoria-Geral da República, eu quero chamar a atenção para 2 aspectos. O primeiro, que, escolhido fora da lista tríplice, Aras não deixou de defender interesses corporativos dos integrantes do Ministério Público. As notícias sobre a aprovação de penduricalhos, enfim, de valores pagos, de saldo de férias, toda hora aparece na imprensa. Então, essa ideia de que escolhido fora da lista, né, vai fazer com que o procurador, o chefe dos procuradores, responda menos à própria classe, isso precisa ser repensado. Principalmente na literatura há uma discussão sobre isso. Então, Aras não deixou, assim como o Geraldo Brindeiro, de defender interesses corporativos. Pelo contrário, quando recebeu o relatório da CPI da pandemia, muito pressionado pelo conteúdo daquele relatório,
A Procuradoria-Geral estava, naquele momento, pressionada por meios de comunicação, pelos políticos que integravam a CPI, e Aras recebeu apoio no Conselho Nacional do Ministério Público, justamente das associações de classe do Ministério Público, em fevereiro de 2022. Então, esse é um aspecto que eu quero chamar a atenção, o aspecto corporativo. Essa é uma dimensão importante para entender tanto a Lava Jato como o funcionamento do Ministério Público como um todo. Agora, em relação à atuação específica da PGR, sem dúvida nenhuma que esse foi um período muito ruim de funcionamento do Ministério Público, do ponto de vista do controle da administração pública. A imprensa fez um trabalho muito importante, trazendo diversos escândalos que envolviam a atuação do governo federal e a atuação do Ministério Público Federal e, especificamente, da Procuradoria-Geral deixou a desejar em vários aspectos. Por exemplo, em relação à gestão da pandemia, né? Então, infelizmente, esse é um dos capítulos mais tristes aí da nossa história, com milhares de mortes. A gente precisa pensar esse período como, sem dúvida nenhuma, um dos mais terríveis para a sociedade brasileira. Estamos falando aqui de mais de 700 mil mortes, a maior parte delas evitáveis, e a atuação da Procuradoria-Geral aqui nesse aspecto deixou muito a desejar, né? Sem dúvida nenhuma, ela poderia ter atuado de maneira diferente. E aqui, não estou querendo dizer que faltou protagonismo, né, ou que faltou um ativismo, pelo contrário. O que vimos com o Rodrigo Janot é um extremo, escolhido com base na lista tríplice. E o que vimos e o que estamos vendo com Augusto Aras é o outro extremo. Nenhum desses extremos interessa ao país, do ponto de vista do interesse público e da defesa da democracia e da ordem jurídica. Vamos ver o que virá na próxima indicação, né, a ser feita, mas para a gente fechar nossa conversa, ainda em relação à Lava Jato, né, como é que você viu o afastamento pelo TRF4 de suas funções do juiz Eduardo Apio, responsável, né, por processos remanescentes da operação no Paraná? Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que o TRF4 tem sido notícia demais, né? Então, os juízes federais desse tribunal têm sido notícia com frequência. Isso não é bom, né? Isso não é bom para a democracia, para o funcionamento do Estado democrático de direito. O protagonismo político de integrantes do sistema de justiça, ele não é bom para a democracia, né? Esse protagonismo. Então, o TRF4 tem sido cada vez mais notícia. Então, ali a 13ª Vara Federal de Curitiba, sem dúvida nenhuma, ela chama atenção, né, por uma sequência de juízes que passaram por ali, desde Sérgio Moro, extrapolando em diversos momentos a forma de atuação, enfim, instrumentalizando seus cargos para fazer política. Então, esse é um aspecto bastante negativo e eu ainda não tomei conhecimento da decisão em si, né, do processo que até então corria em sigilo contra esse juiz, e certamente aqui é mais um capítulo que merece chamar atenção para repensar o funcionamento do sistema de justiça, o recrutamento, a seleção de juízes e a formação deles. Sem dúvida nenhuma, eu destaco esse aspecto em relação agora a esse juiz. Muito obrigado por essa conversa importante conosco sobre o seu livro, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Viegas, autor do livro Caminhos da Política no Ministério Público Federal, a obra que está sendo lançada, né, pela editora Amanuense, lança luz sobre aspectos como autoproteção, cooptação, privilégios e atuação politizada de procuradores na instituição de controle no Brasil, e aponta os impactos desse quadro no jogo democrático. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.